essa maldição, essa ideia de maldição hereditária, esse novo ensinamento, surgiu há mais ou menos uns 30 anos. Na verdade, ressurgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás com essa ideia de batalha espiritual, esse movimento que entrou dentro das igrejas e dominou mesmo as igrejas de uma maneira terrível, né? E trouxe aí as consequências, e uma delas é essa doutrina da maldição hereditária. Então tem muitas pessoas que têm ainda dúvidas a respeito disso, né? Será que isso que eu estou passando hoje não é uma consequência, uma maldição dos meus pais? Eu não tenho que fazer alguma quebra de maldição? Então as igrejas inventaram cursos, campanhas, você se converte, então depois ainda você tem que ir lá quebrar a maldição hereditária. Se você não quebrar, você não vai ficar livre, você vai estar sendo castigada ou vai estar padecendo alguma dificuldade por causa dessa maldição hereditária, né, que vem dos seus pais, dos seus avós e etc e tal. E essa doutrina, ela se propagou de uma maneira grande e terrível nas igrejas do Brasil e nas igrejas do Japão. Eu já vi muito aqui no Japão e acho que também os irmãos viram. Então, como a pergunta que o nosso irmão tinha feito a respeito, na verdade, uma colocação que o nosso irmão Fabiano colocou a respeito da maldição hereditária, e com isso eu perguntei se alguém gostaria de saber, e eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens, e entre outros que postaram também aqui no grupo. Então vamos entender essa questão aqui de uma maneira bem simples, e se mesmo assim ficar obscuro para você, por favor, pergunte de novo, insista. Você não pode ficar com dúvidas com relação a isso e nenhum outro assunto que nós tratamos aqui na sala. Então pergunte aí, se eu não responder, o Edson, o Paulão responde, mas não deixem de fazer a sua pergunta. Vamos lá então entender primeiro qual é o texto que os defensores da maldição hereditária, eles que acreditam nesse ensinamento novo, vamos ver qual é o texto que eles usam para apoiar essa doutrina. O texto que eles usam se encontra em Êxodo, capítulo 20, quando Moisés aqui está com os 10 mandamentos, e o mandamento que está no versículo número 5, dentro desse versículo aqui eles encontram a base bíblica para defender a doutrina da maldição hereditária. Então vamos ler o texto primeiro. O texto diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então esse texto está ligado com o versículo anterior, que diz: não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante de tudo isso aqui. Não prestem culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, sou um Deus que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração. Os textos que eles usam é esse texto aqui, e um outro texto que está em Deuteronômio também. Só que eu não vou ler o texto de Deuteronômio, porque Deuteronômio, para quem não sabe, é apenas a repetição da lei. Então, esse texto aqui ele é repetido novamente em Deuteronômio, talvez com outras palavras, mas é o mesmo contexto, tá? Então eu não vou ler. Bom, o que nós temos diante de nós? Nós temos, antes de eu apresentar um texto comprovando que eles estão errados, eu vou mostrar como é que está errada a interpretação, só com base nesse texto aqui. Vamos pensar que esse texto aqui está falando de fato de maldição hereditária. Então nós temos algumas dificuldades com as maldições hereditárias que são ensinadas hoje em dia. Vamos supor que o texto está falando de maldição hereditária. Se o texto está falando de maldição hereditária,
essa maldição hereditária, ela só é transmitida de pai para filho quando há o descumprimento deste mandamento. Qual mandamento? De fazer ídolos, de se prostrar, se adorar, de adorar outros ídolos. Essa expressão, o castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração, não está ligada com os outros mandamentos. Está intimamente ligada com esse mandamento. Então, se maldição hereditária existe, essa maldição só deveria ser transmitida no caso de idolatria. E não é isso que a gente vê nesses defensores da maldição hereditária. Tem maldição hereditária para tudo, até se seu dente nasceu torto, maldição hereditária. Uma vez me deram um material de um curso para mim dar aula e eu ia falar sobre sexo. Eu peguei a lição que falava sobre sexo. Quando eu fui estudar, pelo amor de Deus, era só maldição hereditária. Então, se você tem problema no relacionamento sexual, é maldição hereditária. Se você não consegue ter prazer com a sua esposa, maldição hereditária. Se sua esposa não consegue, maldição hereditária. Tudo ali era maldição hereditária. Então, tá errado. A maldição hereditária, se eu for me apoiar nesse texto aqui, e de Deuteronômio, eu vou ter que acreditar que a maldição hereditária tem que ser ligada à idolatria, não a qualquer outras coisas. Então, já por aqui nós temos um pouco de dificuldade de nos apoiar nesse texto aqui. E depois o texto diz que o pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Ué, se é hereditário, hereditário não tem um fim. Hereditário é para sempre. Por que isso aqui, essa maldição, ela tem um fim? Ela acaba na terceira ou na quarta geração? Por quê? É complicado, né? Então, uma coisa hereditária, ela se propaga aí por gerações e gerações. Desculpa, irmãos. Então, por aqui nós já temos essa dificuldade. Mas vamos supor que nós não entendamos aqui ainda essa questão aqui. Vamos supor que a gente ainda está com dúvida. Todo mundo aqui está com dúvida ainda. Puxa, esse texto está falando de maldição hereditária e o irmão Glauber está falando que não existe. Como é que pode? Isso está errado. Tá ok, vamos então usar a própria Bíblia para interpretar esse texto aqui também. Esse é o ocorrido aqui. Quem citou essa passagem aqui foi Moisés. E nós estamos a uma distância muito longe na cronologia. Nós estamos distante de Moisés em vários anos. E as pessoas que viveram mais próximas de Moisés, certamente elas tiveram uma compreensão um pouco melhor daqui. Elas entenderam de fato mais claro o que Moisés quis dizer. Não que nós não entendamos, mas vamos fazer de conta que a gente não está entendendo. Então vamos nos apoiar naqueles que estão mais próximos. Desde que Moisés falou isso aqui, nós não encontramos de Moisés, Josué, das pessoas que estiveram próxima dele no período dos juízes, no período da monarquia, nós não encontramos ninguém defendendo nas escrituras essa ideia de maldição hereditária. Essa ideia não aparece nos escritos do Antigo Testamento, desde Josué, que foi o mais próximo de Moisés, até nós chegarmos no cativeiro da Babilônia. Você não vê nenhuma menção, nenhuma ideia, nenhum judeu interpretando, então já fica também um pouquinho complicado, né? Ninguém entendeu dessa maneira, por que eu vou entender? Ok. Só que chegou um momento em que o povo entendeu dessa maneira. Chegou um momento em que o povo olhou para esse texto aqui e interpretou ele como maldição hereditária. E agora acabou comigo. Então houve um momento na história de Israel. Israel olhou para esse texto aqui e viu aqui maldição hereditária. Só que eles chamavam não de maldição hereditária, eles davam outro nome. Israel chamava isso aqui de culpa herdada, que na verdade é maldição hereditária do mesmo jeito. A culpa que eu herdara dos meus pais.
O que aconteceu foi que quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, quando o povo ficou escravo ali nesse cativeiro, sob domínio de outro governador, de outro imperador, depois que Israel foi destituído da sua própria terra, e o povo está lá no cativeiro babilônico, sofrendo, padecendo, e eles então começam a pensar da seguinte maneira: nós estamos aqui sofrendo, nós estamos padecendo aqui nesse cativeiro por culpa dos nossos pais. Nós estamos herdando uma culpa que é dos nossos pais, por isso nós viemos parar aqui na Babilônia. Então percebam que há aqui uma ideia de maldição hereditária na mentalidade dos judeus. Graças a Deus, o profeta, inspirado por Deus, o profeta Ezequiel, ele deu uma resposta a esse pensamento. Nesse período aqui, o povo que estava no cativeiro começou a elaborar, a pronunciar um provérbio que dizia assim: ó, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ou seja, o pai que comeu a uva e os filhos que têm os dentes prejudicados, era essa a ideia que eles tinham. Então perceba a ideia de maldição hereditária bem forte aqui. Não é isso que os defensores defendem? Que os seus pais fazem alguma coisa e você que sofre? Era essa a ideia em Israel. Mas vamos ver então o que foi que o profeta falou a respeito desse assunto. Qual foi a resposta dada para o povo que defendeu a maldição hereditária nesse período? Ou seja, a culpa herdada. E a resposta que o profeta der é a resposta que nós temos que ficar com ela. Esta é a interpretação de Êxodo 20, capítulo 5. Na verdade, está combatendo uma interpretação errada daquela passagem. Vou ler o texto para os irmãos, pode, para quem quiser anotar, Ezequiel 18. Tá, o texto inteiro ele é bem interessante. O título que está no capítulo já chama atenção: aquele que pecar morrerá. Então, do versículo 1 em diante, diz assim: e estas palavras do Senhor veio a mim. A mim quem? Ao profeta Ezequiel. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio em Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Então havia esse ditado, como eu disse, esse provérbio em Israel, e o profeta levanta: vocês não vão mais citar esse provérbio aqui. Aquele que pecar é esse que vai morrer. Aí ele vai contar uma história. Aí nós vamos ver se a maldição hereditária você consegue encaixar ela nessa história. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos das nações. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erros e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Então, qual é a descrição desse homem que o profeta cita? Alguém extremamente justo, uma pessoa íntegra, uma pessoa direita, uma pessoa, vamos assim dizer, olha, de se tirar o chapéu, uma pessoa completamente justa, quase que uma pessoa perfeita aqui foi citada. Se existe maldição hereditária, também existe a bênção hereditária. O que se espera do filho desse homem, então? Se espera que esse filho seja de igual caráter.
Porque não há nenhuma maldição na vida dele. Era um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus. Então, o que se espera do filho dele? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do filho dele. Seguindo o texto. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer dessas coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes. Ele contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis. Empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável pela sua própria morte. Observe que o filho do primeiro homem mencionado aqui, ele é totalmente contrário ao seu pai. Então o profeta Ezequiel, contando essa história, mostra exatamente, olha, não tem nada a ver esse negócio de culpa herdada, de bênção herdada. Olha, o pai bom, íntegro, ele pode ter um filho que não vale nada. Foi o que ele mostrou aqui. Então o filho comete tudo aquilo que o pai não cometia. Mas o texto continua dizendo, bom, se ele é mau, se esse agora filho desse homem é mau, e se ele tiver um filho, certamente o seu filho tem que ser mau. Afinal, ele tem uma maldição sobre ele. Ele é uma pessoa completamente perversa. Não pode ter um filho bom. Mas o texto diz assim. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários, que há nos montes, nem olha para os ídolos das nações de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos. Ele fornece roupas aos despidos, ele retém a mão para não pecar, não empresta visando ao lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Observe que agora o neto daquele primeiro homem, ele tem um caráter semelhante ao do seu avô. O que acontece aqui? O pai dele era totalmente obstinado em seus pecados. E por que ele não herdou a culpa do seu pai? Ele não herdou os pecados do seu pai? Por que ele nasceu bom? O texto diz assim, prosseguindo, esse homem, esse último que eu acabei de citar, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? O povo, não, tá errado isso aí, o filho tem que partilhar da culpa do seu pai. E eles fizeram essa pergunta, por que ele não partilha, uma vez que o filho, seguindo o versículo 19, né, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, certamente ele viverá. Versículo 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então Ezequiel combateu essa ideia. Ezequiel lutou contra a ideia de culpa herdada, que é receber o novo título na presente era de maldição hereditária. E mesmo assim, vamos supor que você não está satisfeito ainda. Puxa, eu queria mais provas de que não existe maldição hereditária. É fácil. É só você ler o livro de Reis e livro de Crônicas. Você vai observar as sucessões de reis que houve em Israel e em Judá. E você vai perceber que ora entrava um rei bom, ora entrava um rei maligno, depois um rei maligno, um rei bom. Você vai ver que nem sempre o filho de um rei mau, ele era também mau. Nem sempre o filho de um rei bom, ele era bom também. Então você vai perceber isso ao longo da história. Depois no Novo Testamento nós temos os discípulos
diante de uma pessoa enferma, diante de um cego. E a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus foi: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? A resposta de Jesus foi qual? Nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. O que estava em jogo aqui? O que estava na mentalidade desses discípulos? Daqui de Ezequiel, do texto que nós lemos em diante, o povo se dividiu. A maioria aceitou o que Ezequiel falou, se arrependeu e não mais propagaram esse provérbio. Mas houve ainda uma parte dos judeus, uma pequena parte, que seguiram ainda crendo, interpretando essa ideia de culpa herdada. E eles entenderam de uma maneira um pouco esquisita também. Eles acreditavam que não simplesmente partilhavam, a criança, o feto, partilhava da culpa dos pais, do erro dos pais. Eles acreditavam nisso também. Mas eles também acreditavam que o próprio feto tinha capacidade de cometer também perversidades dentro do ventre de sua mãe. Essa é uma ideia que surgiu na mentalidade dos judeus. Tanto é que, se você ler o capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo está também lutando contra essa ideia, quando ele está mostrando a respeito dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Ele fala assim: antes que eles fizessem bem ou mal, Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú. Deus ama Jacó e rejeita Esaú. O apóstolo Paulo está exatamente combatendo essa ideia de que o feto poderia herdar a culpa da sua mãe, ou até mesmo praticar alguma maldade no seu ventre. Então Jesus responde dizendo também que não há culpa dos pais que transmite aos seus filhos. Bom, por essas e outras, nós não temos como acreditar em maldição hereditária. Se nós cremos em maldição hereditária, também fica complicado a questão de que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, exceto as maldições hereditárias? Não é isso que o texto diz. É inconcebível eu receber uma nova vida, eu que estava debaixo de uma maldição, estava da maldição de Adão, estava sobre mim a condenação. Cristo me resgatou, me libertou da maldição, e agora eu tenho que fazer ainda mais um voodoo, alguma coisa que seja aí. Cada igreja tem uma mania diferente, como diz o Paulão, uma ideia de macaco, e eu tenho que fazer mais alguma coisa para poder quebrar um restício de maldição que sobrou. Isso não cabe nas Escrituras. Então, se você crê ainda em maldição hereditária, espero que você não creia mais depois de analisar esses textos que eu citei. Tá ok? Então, assim, de uma maneira mais simples possível, essa é a ideia de maldição hereditária, que é, como eu já disse, uma doutrina antiga, mas que ressuscitou há 30 anos atrás, e nós devemos, obviamente, rejeitar essa tolice.